Bom dia a todos. Vamos aguardar só chegarmos aqui a 20 participantes. Pedimos desde já um pouco de desculpas aí pelo pequeno atraso, tá? Estavam tendo um problema com conexões aqui, Zoom, tecnologia, compartilhamentos, mas já está tudo resolvido, né? Já estamos com 16 participantes nesse momento. Esse vídeo conta com a participação do apresentador Ovidio Maia, do Secov, a participação especial do Dr. André Gleiverson, médico, a participação especial também do Dr. José Evoide, médico, para contribuir conosco sobre a questão do Covid-19 e as reaberturas das imobiliárias. Perfeito? Bom, então, vamos dar início ao nosso webinar. A reabertura, o tema é a reabertura das imobiliárias em tempos de Covid-19. A questão de clientes, visitas externas, visitas com imóveis ocupados, desocupados e também com os colaboradores das imobiliárias, né? Quem vai ser o apresentador desse nosso webinar é o nosso doutor presidente Ovidio Maia, né? Ovidio Maia, ele é coordenador nacional de comercialização imobiliária da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços. Ele atua no mercado nacional na busca de segurança, regulamentação, planejamento e perspectivas futuras para o mercado em conjunto com todos os Secovs do Brasil. Ele é presidente do Secov, que é o Sindicato das Habitações, desde janeiro de 2014. É diretor também da Rede Brasília Imóveis, a maior rede de imóveis do Distrito Federal, atuando na compra, venda e locação de imóveis. É diretor da Ovidio Maia Imóveis, que é o principal, que é o negócio efetivo do Dr. Ovidio, né? É formado pela administração de empresas pelo CEUB-DF e está no mercado há praticamente 30 anos, não é isso, Ovidio? Entre autônomo, né, e trabalhando em outras empresas e com sua própria empresa, não é isso? Gostaria também de agradecer, só para fazer a apresentação de todos, ao Dr. Evoide, que é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e foi residente clínica no Hospital Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco em 2001. Tem um treinamento especializado em epidemiologia de campo pelo Ministério da Saúde e pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em 2003. Né? Ao doutor também André Gleiverson, que tem uma formação acadêmica de médico em Alagoas, foi residente na coloproctologia, Hospital de Base do Distrito Federal, atua, é coronel da reserva do Exército, né? Trabalha na área de saúde. A atuação atual do Dr. André é a atuação nas áreas de endoscopia digestiva baixa, cirurgia geral e coloproctologia, na empresa Proctoclínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo. A titulação do André é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Está difícil falar aqui, viu, André? Título de especialista em endoscopia digestiva pelo SOBED, né, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Enfim, queria agradecer a presença de todos vocês. A nossa ideia aqui, com certeza, é tentar informar ao mercado imobiliário das melhores práticas. Para isso, o Secov desenvolveu uma cartilha, né? E o Ovidio Maia é o apresentador dessa cartilha, eu seria apenas o moderador. Então, queria, em primeira mão, agradecer a todos vocês e, em particular, eu gostaria de dar parabéns através dos doutores José Voide e doutora André Gleiverson, a toda a área de saúde, o nosso agradecimento nesse momento tão crítico que o Brasil está passando, que o mundo está passando, e dar parabéns para vocês na atuação que vocês, todos da área de saúde, estão tendo aqui em Brasília, que está sendo exemplar. Então, a partir de agora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente do Secov, Ovidio Maia. Ovidio, por favor. Bom dia a todos e a todas. Meu caro Marcelo Ramos, muito obrigado aí pelo convite, essa oportunidade de nós falarmos aí com o segmento, num momento tão importante, né?
da reabertura das imobiliárias e, acima de tudo, a preocupação também de como faremos com a questão de segurança da saúde. Doutor Neglevson, é um prazer. Muito obrigado aqui de estar participando com o senhor, para nós, doutor José Void. Também é um prazer estar participando aqui com autoridades da área de medicina nesse momento tão importante para o Brasil. Eu presidente do Secov, Distrito Federal, desde 2018. O Secov ele representa, como bem disse o Marcelo, as empresas de compra, venda, administração, locação, locação de imóveis, loteadoras, alguns shopping centers e incorporadoras. Só para fazer um briefzinho para vocês aqui, o que representa mais ou menos o mercado brasileiro das imobiliárias? Só para dar um número de administração de imóveis, o que representa no PIB brasileiro? Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, o mercado imobiliário só de locação no Brasil, entre residencial e comercial, ele movimentou o equivalente a 150 bilhões de reais. Isso é o faturamento anual das receitas. O faturamento a movimentação financeira mensal da área de administração de imóveis residenciais, para vocês terem uma ideia, nós que temos mais de 70 milhões de residências nesse país e algo em torno de uns 13,8, quase 14 milhões de contratos, aí nós estamos falando dos contratos que o IBGE conseguiu identificar de locação, nós movimentamos o equivalente a 9 bilhões de reais por mês. Veja que os números são bastante expressivos. Então, nesse momento de reabertura do comércio, a responsabilidade que nós temos, a reabertura, a retomada lentamente, o Secov do Brasil, através, principalmente agradecer aqui o Secov da Paraíba, que produziu um trabalho fantástico da reabertura e a volta dos imóveis. Eu gostaria de pedir ao Marcelo que compartilhasse conosco aí esse trabalho da reabertura e da retomada do segmento e, a partir daí, nós vamos desenvolvendo esse assunto. Eu vou passar aqui o vídeo, tá? O vídeo nesse momento agora, do Secov. Opa, espera só um pouquinho. Vocês estão compartilhando tela, tudo certinho? Sim, Marcelo. Opa, vamos lá. Esse é o vídeo do Secov, né? Institucional, para demonstrar. Esse vídeo traduz muito bem o que é a retomada e a reabertura. Realmente, o nosso mercado não será o mesmo, eu diria. Eu estou falando do nosso mercado imobiliário, mas tenho certeza também que os demais segmentos não serão o mesmo. Nós queremos fazer um brevezinho relato de como começou esse processo nosso do Secov e o que nós fizemos para as empresas. No dia 19/3, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já tinha falado dia 18, ele simplesmente, claro, simplesmente não, em função da pandemia do Covid-19, ele decretou o fechamento de todas as atividades comerciais do Distrito Federal e manteve somente abertas as atividades essenciais. E realmente foi um impacto muito grande. As mensagens que nós mais recebemos no Secov, e eu recebi muita mensagem de ligação, a pergunta que mais faziam para nós: como assim fechar as imobiliárias? Eu falava, como assim? Não, fechado. Em primeiro lugar, isso é um decreto de uma pandemia mundial, então nós não temos aqui, daqui a pouco os médicos aqui vão falar muito bem, mas era uma questão de segurança. E realmente todo mundo preocupado, como vai trabalhar, como que a imobiliária vai trabalhar, como que vai pagar, como que vai receber. E aí nós iniciamos o nosso trabalho lá em contato com o governo já em março, no final de março nós já enviamos um ofício ao governo. Quando foi agora, no dia 18/3, depois de muitos problemas, muita dificuldade, muita discussão dentro do governo do Distrito Federal, de tentar fazer a retomada, a reabertura lentamente das imobiliárias, ou seja, do comércio como um todo, mas com muita cautela, com muito critério e com muito respeito às questões médicas e de segurança
que nós sempre frisamos que o que tem que ter em primeiro lugar é a questão da saúde. E isso é o principal ponto. Quando foi no dia 18/4, agora, nós fizemos um ofício via Federação do Comércio, se o Marcelo puder compartilhar, dia 18/4, já a Federação do Comércio, e o mesmo foi encaminhado ao secretário André Clemente, com o qual eu gostaria aqui publicamente de agradecer o empenho dele e o reconhecimento que ele teve nas nossas atividades no mercado imobiliário, de entender que as imobiliárias estavam sim se preparando muito bem e poderiam retomar as atividades. E quando foi no dia 22/4, o governador publicou o decreto autorizando a reabertura das empresas, por exemplo, de contabilidade, as escritórios de advocacia, a arquitetura e as imobiliárias. Então, e agora? Reabrir as imobiliárias depois desse tempo todo. O que fazer? Como fazermos? Só que ao longo desse período, desde o dia 19/3, que nós estávamos fechados, nós começamos a colher materiais, a colher informações para que pudéssemos aí prestar o melhor serviço para as imobiliárias. Inicialmente foi produzido um trabalho excelente lá pelos Secovs do Brasil, também uma cartilha, mas nós fizemos um compromisso com o governo do Distrito Federal de melhores práticas que as imobiliárias teriam que adotar. E assim nós fizemos. Recebemos muitas sugestões de imobiliárias, de como que as imobiliárias gostariam de proceder para a reabertura. Essas imobiliárias ajudaram bastante o Secov do Distrito Federal, dando sugestões de que eles poderiam fazer, tanto com os seus colaboradores, a preocupação com os clientes, como que seria a forma de trabalhar no dia a dia. Porque é fato, senhores, o mercado imobiliário local e nacional e mundial não será mais o mesmo. Eu vou falar especificamente do nosso setor, que cada um tem a sua expertise no seu segmento. Realmente ele não será mais o mesmo. Mudou-se tudo. E aí nós começamos, aí nós criamos uma cartilha que nós vamos inclusive encaminhar para o governo. Eu estou divulgando essa cartilha aqui em primeira mão, aqui nesse primeiro momento. Nós não divulgamos essa cartilha ainda. Nós estamos dando publicidade a ela aqui via o DF Imóveis nesse webinar. Entendemos a responsabilidade que nós temos e os cuidados, os critérios que todas as empresas terão que ter nesse momento. Então, é uma cartilha ilustrativa, uma cartilha bem educativa. Depois nós faremos algo mais sucinto, mas, inclusive, gostaríamos de depois contar com a participação do Dr. André, do Dr. Evoide, que possa, inclusive, nos assessorar, auxiliarmos também, porque a cada momento você descobre novas formas de evitar, de você tentar se proteger desse inimigo invisível. Infelizmente, ele é um inimigo invisível. Até que se consiga uma vacina, o que se tem no momento são condições assim, de segurança e de orientação médica a ser seguida. Então, eu até criei os dois nomes dos dois personagens, eu gostaria de fazer uma menção aos nomes do personagem, que a personagem, a mulher, eu coloquei o nome de Vitória. Num momento tão difícil como esse, o nome de uma mulher é sempre uma vitória, porque o lado feminino, ele aflora, ele é muito forte, a mulher é uma guerreira, a mulher é muito aguerrida, nos orienta muito bem. O personagem do corretor de imóveis, eu nominei como rocha, porque é assim que eu vejo o corretor de imóveis. O corretor de imóveis é uma rocha. Ele consegue sobreviver a tudo e a todos os momentos. Ele é duradouro, ele é perene, ele é firme, ele é consistente, mas tem a sua beleza natural. Então, Marcelo, eu gostaria, por favor, se puder compartilhar conosco essa cartilha agora que nós publicamos e divulgamos, que será distribuído para todo o mercado local e também ao mercado nacional, espero que assim seja. O Gabriel está compartilhando aqui, viu, Ovidio? Eu tive uma pequena dificuldade aqui, eu peço desculpas. Ele vai compartilhar e você, por favor, dê os comandos aí para ele ir passando de uma a uma. Começa na primeira página, por favor, Gabriel. Então, acho que isso. Aí. Agora está perfeito. Então, é uma cartilha pequena, ilustrativa, mas bem informativa. Ela é bem detalhada. Nós procuramos ser o mais lúdico possível, até porque, volto a dizer, não é o nosso segmento, mas foram seguidas todas as orientações do governo do Distrito Federal, as orientações do governo federal e também da OMS. E, como eu disse há pouco, todas as sugestões novas que foram surgindo, essa cartilha poderá ser modificada e atualizada. Então, com o decreto do governo 40.642, de 1º de abril, que ele começou a fazer a abertura de algumas atividades, no dia 22 de abril, ele divulgou, permitiu as nossas atividades. E aí, Marcelo, uma segunda página aí, onde nós apresentamos os nossos colaboradores, os nossos profissionais de segmento, que é a Vitória e o Rocha. Se puder passar a página aí.
Gabriel? Gabriel? Essa é bem assim, que todos têm que usar máscara, é um decreto que entrou agora, dia 30. Eu acho que nem precisava ser por decreto. Isso realmente é uma realidade. E aí, bom dia, Vitória. Bom dia, Rocha. Esses dois realmente são as pessoas, esses dois são os profissionais que irão conversar com o segmento, conversar com o nosso mercado. Por favor. E aí nós temos a principal orientação nesse momento, que tem sido a questão das luvas nas imobiliárias e a questão das máscaras. Eu volto a dizer, independente do decreto do governador, as imobiliárias, quando nós fizemos lá o ofício ao governo, no dia 18 de abril, nós já colocamos, já elencamos esses itens como prioritário. Inclusive, as próprias imobiliárias já estão trabalhando com isso, né, no seu dia a dia e dando total condição para que todos o façam. Por favor. E aqui nós também, a questão de orientação, do distanciamento mínimo. É claro que cada um, nós temos que entender que tem pequenas empresas, que elas não têm tantos espaços assim, mas nós queremos buscar uma parametrização de orientação de como as imobiliárias podem se proceder aí no distanciamento mínimo. É o ideal, que realmente fala-se em torno de 1,5 m, 2 metros, mas nós buscamos aí criar algumas sugestões que se respeite esse distanciamento mínimo. Isso é muito importante, tanto no trabalho, no dia a dia, quanto o atendimento ao cliente. Por favor. E aqui nós vamos, né, a questão da higienização, por exemplo, como a empresa, logo na entrada, a questão de panos umedecidos, né, com produto químico, álcool em gel na portaria, logo na entrada no balcão da recepção, higienização dos sanitários constantemente, entendeu? Higienização de todas as mesas de trabalho constantemente. Nós, inclusive, descobrimos um novo sistema aí agora. Nós fizemos um processo de sanitização na sexta-feira, um procedimento bastante interessante. Veja que no momento de crise, de pandemia, surgem fatos novos que eu não conhecia. E foi nos apresentado, nós fizemos um processo de sanitização em toda a empresa, em todo o escritório, que eu achei muito interessante. Então, esses procedimentos aqui na rotina, no dia a dia, eu tenho certeza que isso vai virar uma rotina. O que era feito faxina, agora vai ter uma questão de educação de saúde. E aí os médicos, com certeza, poderão entrar muito melhor, porque eu acho que os paradigmas de cuidados que vão ter nas empresas e também no tratamento com os clientes, a partir desse momento mudaram bastante. Por favor. Outro detalhe muito importante, as questões das visitas nos imóveis, agora as visitas externas. Nós estamos sugerindo, né, que os corretores, ou quem for mostrar imóvel para aluguel, me desculpe, máscara, isso aí faz parte hoje do uniforme no dia a dia. As luvas também. Quando for aos clientes, nós estamos sugerindo, inclusive, que os profissionais utilizem o Propé. Isso é um fato que já vai ser um fato que já é realidade. Eu tive uma situação ontem, o nosso funcionário, quando eu cheguei com o Propé no escritório, lá na empresa, ela falou, olha, tem uns clientes nossos aqui que toda vez que eu chego no escritório, na casa deles, eles pedem para que eu tire o sapato. E um funcionário nunca tinha comentado isso, ou seja, as pessoas já tinham essa preocupação. Então, nós estamos fazendo isso aí. Também, todas as vezes em que o funcionário for com o cliente, ele não subir no mesmo momento com o elevador, fornecer o Proper para o cliente. Se o imóvel estiver desocupado, de repente deixar que o cliente o visite com distância mínima aí, que é o ideal, para que a pessoa conheça muito bem o imóvel. Então, são os cuidados mínimos que essa cartilha está muito bem explicativa. Por favor. E também nós temos que ter sempre também à disposição todo esse material. Também em relação aos colaboradores, buscarmos aí uma questão de um rodízio na hora de almoço, para você não ter. Tem muitas imobiliárias aqui que às vezes tem um refeitório e você não tem um espaço, né, mínimo ali, obrigatório, como nós fazíamos no seu dia a dia. Nós estamos sugerindo que esses horários sejam alternados. As questões também sugerindo que os horários de abertura das empresas, que ocorra aí um rodízio entre os funcionários de horário de chegada e horário de saída, até para fugir desses picos de trabalho, e para você também ter um espaço maior entre os funcionários e colaboradores. Por favor. E a questão dos estabelecimentos comerciais, elas estão tendo muito critério, muito cuidado. Um outro fator importante que nós estamos deixando aqui, uma sugestão de uma grande empresa de Brasília, uma grande imobiliária, que é a questão, você vê que até a preocupação das pessoas fornecerem um cafezinho, lanche no dia a dia, lá na recepção.
que a pessoa faça ali, né, coloque-se toda essa questão do café, da água, dos biscoitos. Veja que ela é muito detalhado, bem detalhista, que as pessoas façam ali e se sirvam. Ou seja, a segurança, a higiene, né, e a proteção ao cidadão em primeiro lugar. Por favor. Então, são informações básicas e mínimas. E aí, daqui para frente, nós começamos a detalhar de uma forma maior quais são os cuidados, de como fazer lavar as mãos, de como a higienização no dia a dia, de como colocar as máscaras, de acordo com a OMS. Ou seja, esse momento hoje, ele é assim, é uma sugestão de cartilha. Eu acho que isso aqui deve ser seguido, eu acho que tenho certeza que as imobiliárias irão seguir esse procedimento, mas eles precisavam ter esses parâmetros para poder trabalhar. Então, por favor, Marcelo. Tem todas as informações de higienização, de como fazer o procedimento, a questão também de como utilizar o álcool gel. Desculpa. Orientações de como colocar as máscaras dos funcionários, né, as máscaras faciais, de uso não profissional, de uso profissional também. É importante que as pessoas tenham muito cuidado hoje, de hora de comprar máscara, não comprar máscara de uso profissional, e aí está os médicos, se às vezes você compra uma máscara e está faltando esses equipamentos nos hospitais, utilize as máscaras no dia a dia, que você pode ser descartável, inclusive, mas que seja a prioridade maior, nesse momento, aos profissionais de saúde. Então, essa informação nossa também é a questão do descarte. Veja que nós fomos até os limites da forma melhor de descarte dessa cartilha. Então, essas orientações gerais da cartilha, realmente, eu acho que vem acrescentar bastante o segmento, o mercado imobiliário. São essas questões primeiras que nós gostaríamos de passar a todo o segmento, compartilhar e dizer que o mercado imobiliário nunca mais será o mesmo. Eu agora passo a palavra aos demais aí, Marcelo, depois dessa apresentação, e agradeço a oportunidade de compartilhar essa cartilha aqui no DF Imóveis, que é um grande parceiro do mercado imobiliário local, e conte conosco sempre, Marcelo. Nós agradecemos, doutor Ovidio, obrigado pela cartilha. Agora, eu gostaria de chamar os especialistas, né? O doutor André Gleive e o senhor Evode, para comentar aí sobre a questão da pandemia, da cartilha, enfim, dar as orientações sobre o que nós estamos tentando, né? Nós não somos da área de saúde do mercado imobiliário, nós somos do mercado imobiliário e tentando atender as demandas e as exigências mínimas e máximas dentro da área de saúde. Gostaria da contribuição de vocês agora, doutor André e doutor Evode. Bem, Marcelo, bom dia. Evode, eu vou começando aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ovidio. Bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando. Assim, eu acho que um agradecimento pelo convite, Marcelo, de colaborar um pouco, botar uma pecinha nesse quebra-cabeça também que a gente está passando hoje em dia. Montar esse quebra-cabeça não está fácil. Fiquei muito impressionado agora com a apresentação do vídeo, falando desse mercado, um mercado que gira 9 bilhões de reais por mês. Não é uma coisa simples, não. É uma coisa bem complexa, não é? O momento da pandemia é um momento social que nós passamos, é um momento muito delicado, realmente, onde essa necessidade de isolamento, de quarentena, faz parte de um tipo checklist mundial, onde o isolamento ele funciona de uma forma que nos permite preparar o sistema, preparar o processo. Isso não é para tratar o vírus, mas para dar tempo para que as soluções cheguem. Então, essa questão do isolamento, da quarentena, que caiu em cima do setor, e caiu para todos os profissionais, para todos os ramos de trabalho, acho que no mundo inteiro. O mundo está parado, né? O mundo está voltando agora, depois de muito sofrimento, né? Então, esse checklist que coloca o isolamento, coloca a quarentena, o Ovidio fez uma recomendação muito importante sobre as políticas e as mudanças nos hábitos de higiene. Muito boa. A cartilha, eu achei a cartilha muito interessante. Ontem dei uma olhada na cartilha. Acho que nós temos algumas sugestões também em cima dela a fazer e vamos colocando agora pertinentemente de acordo com a apresentação da cartilha. Vou passar para o Evode. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu queria
agradecer o convite, espero de coração poder colaborar. Eu queria também reforçar que não existe nenhum conflito de interesse aqui nas colocações e que eu estou particularmente falando de opiniões pessoais, né, com base no conhecimento, na literatura, não representando nenhuma instituição nesse momento. Então, o André já começou falando, nós estamos vivendo uma situação e na história, talvez algo mais parecido aconteceu há cerca de 100 anos atrás, né, com a gripe de 1918 aí. Então, era um outro contexto histórico, né, mas de proporções, de aparecimento de um vírus novo, né, para seres humanos, né, um vírus que veio de origem animal e que passa a circular em seres humanos. Geralmente é assim que surge uma pandemia, né? É uma população totalmente suscetível a um agente microbiológico novo, né? Não havia essa interação coronavírus, o 2, né? O SARS-CoV-2 e humano. É uma coisa nova e as proporções, os números são a grande preocupação, né, dessa interação vírus-seres humanos. A capacidade dos sistemas de saúde atualmente de abordar, de poder receber essa grande quantidade de pessoas infectadas e doentes é que é o grande problema, né, atualmente. Então, muitas mudanças realmente a gente está vivenciando, né? Todos vivenciando pela primeira vez uma situação, né, semelhante. Então, muita coisa a ser investigada, está em investigação, talvez não, muito mais perguntas que respostas, né? Então, esse tipo de evento é importante para a gente discutir, ouvir opiniões de diversas áreas, né? Um assunto multidisciplinar, não é só da saúde, né? O distanciamento social tem revelado grandes ideias em diversas áreas, não só envolvendo a saúde, mas que refletem na saúde, né? Então, vamos passar aí para discutir a cartilha especificamente e algum aspecto específico, algum questionamento que a gente possa trabalhar. Oi, Void. Marcelo, a gente pode ir tocando aqui, não é isso? Lógico que o comando agora é de vocês. A nossa ideia nesse webinar é exatamente colocar a cartilha e pedir sugestões de vocês, contribuições, críticas, sugestões. Então, enfim, a ideia é que nós consigamos, juntos, todos nós aqui, atingir, dentro das possibilidades de tempo e condições, um modelo mais ou menos ótimo de indicações e perguntas do consumidores finais e do próprio pessoal do mercado imobiliário. Pode ficar à vontade, doutor André, por favor, e doutor... Marcelo, vocês são nós no momento. Nós discutimos a cartilha ontem, né, Void? Então, assim, nós vamos passando a cartilha com algumas sugestões que a gente percebeu e eu acho que a cartilha ela está muito boa. Minha opinião é que ela ficou muito fácil, né? Muito bem embasada. O Evoide, nós discutimos um pouco a questão da Vitória e do Rocha, né? Eles estão se apresentando de terno. O que é que você achou disso aí, o Evoide? Então, todas as recomendações em termos nesse momento na tentativa de reduzir transmissão. Quanto menos pessoas doentes nesse momento, quanto mais a gente conseguir conter essa transmissão, melhor. Então, do que se conhece da transmissão desse novo vírus, é a transmissão por meio de que a gente chama gotículas, é aquilo que a gente expele quando fala, quando tosse, quando espirra, né? Essa seria talvez a principal forma de transmissão. A outra forma seria por contato, né? Então, essas gotículas que eu acabei de falar, quando você fala, tosse,
elas vão se depositar em alguma superfície, por exemplo, e aquela superfície se torna uma forma de contato, né? Já indireto, né? A pessoa que entrar em contato ali com aquela superfície, eventualmente leva a mão à boca, nariz, olhos, e isso transmite. Existe uma outra possibilidade aí mais relacionada na área médica, a questão que chama de aerosol, que são gotículas, vamos dizer, menores ainda em alguns procedimentos médicos. Então, essas são as principais formas discutidas de transmissão. Então, quando a gente fala de transmissão essa direta pelas gotículas, o distanciamento social é a medida que a gente conhece hoje, tem se discutido bastante. Quanto mais eu afastar as pessoas, menor a chance, né? Quanto mais métodos de barreira, aí está a indicação das máscaras, né? Na tentativa de diminuir essa eliminação de gotículas, e não esquecendo das medidas básicas de higienização das mãos, né? Lavagem, isso é importantíssimo, né? Talvez uma das medidas mais importantes na contenção da transmissão, pouco valorizada, né? Porque a mão, a gente está olhando aqui no vídeo, a gente vê o outro, a gente leva constantemente a mão, né? O Ovidio acabou de tirar a mão ali do rosto, o André cortando o cabelo. Se a gente tivesse um aplicativo que conseguisse mensurar, medir quantas vezes a gente leva a mão no rosto, isso é comportamento. Sem querer, né, Void? Sem querer, né? E isso é uma forma importante de transmissão, se a gente não considera aí a higiene da mão. Então, aí voltando à pergunta do André, né, a colocação que a gente conversou ontem, e alguns órgãos públicos discutiu a vestimenta como forma de transmissão, né? Tecidos são capazes de manter o vírus vivo por alguns, dependendo do tecido, da superfície, das condições, né? de ambiente, da superfície, né? Aquela superfície. Então, o uso de terno, uma roupa que é mais tem tecido, você tem uma camisa por dentro, talvez seja uma forma de você manter ali mais tempo o vírus circulando. Então, uma roupa mais leve, né? Uma roupa que permita que você higienize a mão ali, os punhos, de uma forma mais fácil e frequente, talvez seja uma boa recomendação, né? A gente não tem, vamos dizer, estudos claramente colocando que essa é uma forma efetiva, mas parece racional e razoável, né, André? Isso. Deixar com roupas mais leves, né? Porque permitam até a higienização das mãos de uma forma mais fácil, até acima do punho, lavar bem, esfregar bem, e muitas vezes trabalhar de terno ou camisa social como essa nesse momento talvez não seja muito facilitador das medidas de precaução, né? E tem as luvas, né, Void, também, que a gente chegou a conversar sobre as luvas, que dão uma falsa sensação de proteção também. Exato, né? As luvas não são assim uma recomendação consensual unânime, né? Para procedimentos específicos, em determinado momento eu vou me higienizar e vou fazer aquele procedimento. Eu terminei, eu tiro a luva e descarto, né? Mas a pessoa ficar de luva por um tempo prolongado, ela vai usar a luva, vai pegar em superfícies, vai usar a mão no rosto, vai pegar na máscara, ajustar. Então, a gente considera que mais importante, tirando o uso profissional de luvas ou algum procedimento específico que vai ser feito, permanecer de luva não parece ser uma medida que vai evitar esse contato com as superfícies, né? É uma coisa talvez muito pontual ali. Eu botei a luva para pegar em alguma caixa que estava ali, suspeitei alguma coisa específica, peguei, fiz aquilo e tirei a luva, né? Com todo cuidado no uso e no descarte, né? Da forma como você retira isso, né? Isso é importante no uso de EPIs, a gente aí discutindo mais a questão técnico profissional, né? O uso desses EPIs, aí, máscara, luva, ele tem uma forma, ele tem um rito, né, de colocação.
e a colocação, esse rito feito de forma inadequada, por vezes, aumenta o risco, né? Aumenta o risco, não reduz, que é o objetivo, né? Isso a gente transfere, por exemplo, também para o uso de máscara, né? A gente não está acostumado a usar máscara por período muito prolongado, né? Então, a gente vai passar a fazê-lo, é um aprendizado, é uma coisa que a gente se adapta, mas uma máscara muito tempo no rosto, é provável que a pessoa vá levar a mão mais vezes ao rosto para ajustar a máscara, vai pegar naquela máscara, isso é uma forma que pode até aumentar, né, a contaminação, né? Então, a cartilha fala muito bem, a cartilha está bem elaborada, embasada, né, na recomendação da Anvisa e tudo. Ali está ótimo, as recomendações estão ótimas, né? Estamos só discutindo, reforçando, sugerindo, tentando, né, a gente, métodos. O distanciamento e a barreira com o uso de máscaras, eu acho que é muito importante, mas assim, ter muito cuidado durante o uso de máscara. O que é que a gente tem visto muito na televisão e nos jornais aí? É que as pessoas usam a máscara no queixo. Elas cansam e baixam a máscara e pegam a máscara. E como o Evóide falou, você tem que se treinar. Essas práticas, essas novas práticas de higiene e de etiqueta social, como a máscara, que é muito comum nos países orientais, a gente vai ter que adquirir isso daqui. Como eu vi um trabalho falando que usar máscara tende a ser uma coisa tão comum quanto usar um sapato no futuro, depois desse susto, dessa epidemia. Então, a máscara é muito importante, a máscara deve ser usada, ela realmente é um fator importante na contenção da doença, ela ajuda. Agora, assim, precisa ter o controle e o treinamento, não ficar pegando na máscara, como o Evóide falou, e ter o cuidado no seu dia a dia da limpeza dessas máscaras, principalmente as máscaras caseiras, né? E reforçando que máscaras cirúrgicas e as máscaras chamadas de N95 são máscaras para a equipe de saúde, são máscaras difíceis de se conseguir hoje em dia, caras e de pouco acesso. Esse material de proteção individual entrou num colapso no mundo inteiro, que eu acho que a tendência agora é até normalizar. Os custos subiram e a oferta é pequena também, né? Nós vimos também aqui, o Evóide até antecipou. Você quer falar alguma coisa, Evóide? Quer acrescentar? Não, eu só ia reforçar o que você falou em relação às luvas, né? A falsa sensação de proteção, né? E isso também para as máscaras, né? O fato de você estar com a máscara não te confere essa proteção. Talvez a percepção seja maior, né? Mas não substitui a higienização das mãos frequentes, né? Ou evitar levar a mão ao rosto. Então, a gente se adaptar. Apesar de estar usando máscara, aquilo não é uma proteção absoluta, não é uma barreira absoluta, né? Todas essas medidas tendem a diminuir a transmissão em algum grau, né? Que nem sempre é fácil de mensurar, não é nem mensurável algumas vezes, mas a gente tenta, tem alguns trabalhos, mas não imaginar que a máscara, eu estou de máscara, eu estou protegido, né? Isso não, o André chamou bem a atenção. Realmente as sugestões, né, são excelentes e, como eu disse, nós somos do setor do mercado imobiliário. Você vê que muitas sugestões tem ali, claro, estou seguindo as orientações, foram inclusive de imobiliárias. A questão das luvas, uma das sugestões nossas, inclusive, é que quando as pessoas forem visitar os imóveis, por exemplo, eles façam igual o Propé. Entrou no apartamento ou no condomínio, tem alguns condomínios de alguns estados aqui que estão até dificultando a entrada de você visitar imóveis para alugar ou para vender. Que você utiliza o Propé naquele momento, você utiliza as luvas quando você for entrar no condomínio, tocar em maçaneta, tocar em elevador, e quando você sair, realmente você descarte aquele produto de forma muito, muito consciente também, tem a questão de descarte. Então, são esses cuidados que nós estamos começando a sugerir. Nas imobiliárias, nós recebemos chaves de imóveis o tempo inteiro, estamos sugerindo aí que essas chaves sejam recebidas, sejam higienizadas e sejam entregues higienizadas. Nós movimentamos muito papéis, muitos documentos, inclusive nós estamos sugerindo agora, isso é um fato, a digitalização das empresas, isso é fato, ela chegou para ficar. Mas isso ainda tem ainda um tempinho, porque, como eu disse, nós estamos trabalhando em home office aí,
Só que tem práticas que, como o mesmo disse, até na hora da colocação da máscara, na colocação da luva, são coisas que nós vamos ter que aprender no dia a dia. Aprender. Pode ter certeza que, como eu disse no início, essa cartilha, eu diria que essa cartilha ela é viva. É uma cartilha para ser atualizada constantemente, todas as novas sugestões, que até que surja aí uma vacina. Mas eu tenho certeza que esses processos, eles chegaram para ficar, porque são procedimentos de higiene básico, que a gente realmente, infelizmente, na grande maioria, a gente não levava isso muito a sério, né? Então, hoje, eu fiquei muito impressionado com uma reportagem que eu vi outro dia, em uma comunidade do Rio de Janeiro, as pessoas na rua colhendo lixo, juntando, varrendo na frente das suas casas, ou seja, veja que está criando novos paradigmas de higienização, as pessoas estão tendo entendimento e conhecimento que eles precisam cuidar da saúde, cada um ali fazia a sua parte na frente da sua casa, ou tem a questão de instalar, de colocação de EPIs aí, para que ele não possa ser ali um transmissor constante, né, das doenças. Então, Perfeito, Ovidio, é são isso essas mesmo. questões. Perfeito. Eu acho que essas questões de mudança de hábito, elas vieram para ficar, e principalmente nos hábitos de higiene e de um outro ponto também, a nossa desigualdade social muito grande, né? A gente não começar a não aceitar tão comumente, e você vê esgoto correndo em tudo que é lugar. Então, assim, melhorar as condições de tratamento da população, treinamento, discutir melhor essas questões de acessibilidade ao sistema de saúde. Então, assim, eu acho que a discussão que vai ficar disso daí é uma discussão muito complexa, né? Muitos questionamentos vão surgir e muita cobrança de melhoria de uma forma geral para a população. Nós também... nós também... Pois não, Ovidio. Só um comentando aqui também, quando nós trabalhamos para a reabertura das imobiliárias, e aí eu confesso a vocês, eu fiquei muito preocupado, que tive a demanda muito forte para a reabertura. E depois de reabrir, como fazer? Como será? Então, veja a responsabilidade, a preocupação que nós estamos tendo, né? O setor imobiliário está muito atento, muito preocupado, porque a nossa atividade, ela sempre foi o contato direto com o cliente, né? Você faz o contato via telefone, via WhatsApp, pelas mídias, mas nós entendemos que a compra de um imóvel, ele, em algum momento, ele vai envolver a visita física. Então, são esses paradigmas, esses processos que nós queremos criar no segmento, no mercado local e nacional. Eu acho que o mundo todo vai ser assim, que a compra física de um bem, a pessoa, se você tem lá toda a questão do tour virtual, você tem as fotos excelentes, mas você faz um investimento que às vezes é tudo que você juntou a vida inteira. E às vezes também é parte do que você tem e você vai assumir um financiamento de 30 anos aí, como são os financiamentos que nós temos hoje no mercado financeiro. Então, eu diria que esses paradigmas, o que vai mudar agora é a forma de apresentar os imóveis, né, para que o cliente faça uma seleção natural, de uma forma mais qualificada, com tour virtual. O DF Imóveis tem um sistema fantástico, é o primeiro no mundo, e que ele, inclusive, além de anexar todas essas fotos nossas de qualidade e também os tours virtuais, ele permite que você anexe a documentação daquele imóvel e aquele imóvel ele é qualificado como imóvel legal, ou seja, são mais informações qualificadas para o comprador, para o cliente. Então, nós entendemos que aquele cliente que chega pelo DF Imóveis, né, com um portal fantástico como esse, ele chega mais qualificado para a compra, porque ele já fez uma triagem naqueles imóveis e geralmente 2 ou 3 imóveis que ele faz essa concepção. Então, o que nós estamos tentando fazer é a forma de como trabalhar, a forma de como ter segurança, a forma de que preservar a saúde de quem trabalha, de quem você vai chegar até o cliente e que se isso seja uma rotina daqui para frente, que isso só tende a melhorar. E eu ouvi essas ponderações aqui com o André, né? Nem no sentido de uma crítica, mas a gente sempre, ontem conversando, a gente disse, vamos aproveitar esses pontos para discutir o assunto em si, né? Não que não deve usar luva ou não deve, como é que está a questão de luva, como é que está a questão de máscara, mas nesse sentido, tá? Nada de... A cartilha está excelente. A cartilha está excelente, né? Fiquei muito impressionado. Mas ela pode ser melhorada. Pode ser melhorada com a sugestão de vocês. Vai ser melhorada, viu? Com a sugestão de vocês. Nesse princípio, tudo pode, né? Doutores André, José Void e presidente Ovidio, ao andar aqui, tem mais alguma coisa complementar que os senhores desejam colocar? Eu gostaria de, se não tiver, eu gostaria de colocar as perguntas das pessoas para que a gente dê uma... Vamos para as perguntas? Pode ir. O que você acha, doutor Evoy? Tem mais alguma coisa complementar para a gente colocar? Vamos para as perguntas.
Coisas muito pontuais ainda Muito que a gente pontuais, discutiu. Mas Nada perguntas que, com certeza irão tratar. já vamos ver as perguntas, de repente a gente consegue, né, André, abordar os Isso. temas. Vamos às perguntas, sim. A primeira pergunta que foi colocada aqui, que eu particularmente fiz isso ontem, eu não encontrei a minha máscara caseira, e eu tive que sair e peguei um lenço e coloquei o lenço. Então, aqui houve uma pergunta da pessoa, quando você não tem uma máscara, né, você usar aquele lenço tipo cowboy do faroeste de 1800, resolve alguma coisa? Aquilo ajuda? Quer Por começar, favor. André? Pode comentar, pode. Tá. Então, Marcelo, olha só. Nós temos bastante trabalho científico abordando o uso de máscaras cirúrgicas, máscaras respiradores N95, né, que são uma barreira em um nível maior, né? E muita coisa ainda sendo produzida, né? Quando a gente fala dessas barreiras, a gente fala da forma de transmissão, não especificamente de doenças respiratórias de uma forma geral, que o coronavírus se enquadra nessa categoria de doenças de transmissão respiratória. Então, assim, qualquer barreira que você coloque à frente da boca, do nariz, ela vai ter um grau de diminuição dessas gotículas, né, que a gente falou lá atrás, né? Então, assim, a gente pode falar de um método que vai impedir 100% de eliminação, outro com 70%, 50%, mas qualquer coisa que você coloque ali, de certa forma, vai ter algum grau de proteção, né? A Anvisa e a cartilha coloca isso muito bem lá, né? Qual tipo de tecido. Até na referência que tem da Anvisa, eu fui dar uma lida ontem, que vocês citaram a cartilha, quem quiser ler mais, lá tem as especificações dos tecidos recomendados para usar máscara de tecido, né? A frequência com que você deve trocar aquela máscara é muito importante, né? Dependendo do tecido, da umidade local, do volume de fala que você tem ali, um corretor que fala mais, então vai umidificar mais aquela máscara e você precisa trocar ela talvez com maior frequência, né? Reforçando, o André já chamou a atenção que nesse momento de crise, máscaras cirúrgicas e essas mais complexas devem ser deixadas para profissionais de saúde, de serviços de saúde. Então, essas de tecido para o dia a dia, tudo, elas fornecem um método de barreira com graus variáveis vamos dizer, de barreiramento, né, de evitar que essas gotículas se espalhem, né? E quanto mais você conseguir aperfeiçar essa barreira, né? essa sua barreira, esse tecido, tipo de tecido, a higiene desse tecido é muito importante, a gente já falou, né? O manuseio dele, tudo isso precisa ser pensado, né, em conjunto, né? A higienização das mãos, lavagem das mãos é importantíssima, né? Ontem a gente conversou, né, André? Onde tiver água e sabão, é água e sabão, acho que é a principal medida, né? O álcool gel para um local onde não tem acesso à água e sabão, né? E isso, casado com o método de barreira, é um reforço importantíssimo aí na quebra dessa transmissão. Ou seja, entre não ter nada para usar, como foi colocado aqui, ter um lenço é melhor do que nada, né? Ter uma barreira melhor do que não tê-la, né? O importante, Marcelo, a gente... Pois não, André, desculpa. A gente está num momento onde a empatia, né, a preocupação com o próximo, ela é muito importante. Então, o uso dessa barreira, o uso de uma barreira, no caso a máscara, o lenço, o cotovelo, se você for tossir, espirrar, você está protegendo as outras pessoas. Você tá evitando que outras pessoas possam ficar doentes. Tem que lembrar que o coronavírus, a doença, ela se propaga, a transmissão dela é muito cedo, no início dos sintomas. Então, muitas vezes você acha que é uma questão mais simples e não é. Então, usar a máscara, especialmente se você tiver o mínimo sintoma, até se isolar de forma espontânea, é um ato de proteção
o próximo, para a pessoa que convive com você. É um ato de empatia também. Ótimo. Obrigado, doutor André, doutora Void. Eu acho que ficou bem claro aí. As colocações são sempre extremamente pertinentes, né? Eu vou pegar um outro exemplo aqui no caso, que nos foi colocado, que eu acho que tem muito ligado ao mercado imobiliário, que o Ovídio já colocou uma parte aí na cartilha, no caso, né, sobre as visitas externas, tá? É uma pergunta que eu acho que não foi pontuado especificamente, porque está tocando num ponto bem sensível aqui. Bom, vamos colocar um histórico. Uma família que tenha uma pessoa na família com gravidade, né, com grau de risco, digamos assim. Vou dar um exemplo aqui, só para... na minha casa, por exemplo, a minha esposa ela usa marca-passo, ela é cardíaca, né? Digamos que, neste exemplo, nós queremos vender a nossa casa, como exemplo, e precisamos abrir a casa para que os visitantes venham à minha casa. O que eu devo? Eu posso permitir que a pessoa entre por eu ter uma pessoa com risco aqui na minha casa? Ou se eu posso, quais são os cuidados especificamente com essa pessoa que nós temos que ter? Por favor, doutora André, doutora Gleibson. Ontem a gente perdeu um tempo aí. Perdeu não, ganhamos, né? A gente nunca perde tempo quando está discutindo essas questões. Nós conversamos que normalmente uma visita num imóvel que vai ser vendido raramente é uma visita só, né? Normalmente são várias pessoas que adentram no imóvel, várias perspectivas de compra, não é? E se você tem uma pessoa lá, vamos lá, vou subir o sarrafo um pouquinho, Marcelo. Você tem lá seu pai ou sua mãe com 80 anos de idade, muitas vezes cardiopata, e você começa a ter um fluxo muito dentro dessa casa. É uma situação muito, muito delicada, que eu acho que entra no que o próprio vídeo falou da mudança de paradigma, agora nas visitas e na forma de relação entre o cliente e a imobiliária. Eu vejo com muita reserva essa visita de muitas pessoas dentro de uma casa com uma pessoa que seja vulnerável, sabidamente vulnerável. Eu acho que precisa avaliar bem esse quadro, de repente o médico dessa pessoa vulnerável entrar nesse circuito, ver as condições dessa pessoa, mas num primeiro momento eu vejo isso como uma questão bem delicada, sabe, Marcelo? Não sei o que o Evode pensa sobre isso também. O momento que a gente está vivendo é de isolamento, né? Ainda está sendo planejada essa reabertura, mas, de uma forma geral, nesse momento, quanto maior o risco daquela pessoa de ter complicações pela infecção pelo coronavírus, maior deve ser o isolamento, o distanciamento, as medidas de contenção e barreira para aquela situação, né? Então, a gente acha, eu e o André conversando, olha, eu acho que o primeiro passo é necessário, eu preciso vender, eu não tenho como tirar aquela pessoa temporariamente daquele local, né? Algumas medidas que poderiam ser discutidas, mas esse diagnóstico, essa classificação de risco, ela deve ser feita pelo médico assistente daquela pessoa, dizer, olha, você tem um risco altíssimo, você tem que ficar isolado, mesmo das pessoas da sua casa, né? Existe recomendação desse nível, você se isola das pessoas da sua convivência diária, né? Então, abrir para pessoas externas no momento, não parece ser razoável, deveria ser pontuado, discutido caso a caso nesse momento, né? Mas nessa proporção, maior o risco, né? Maior a necessidade de isolamento, né? De isolamento. Não, são considerações excelentes, Marcelo. Só fazer uma ponderação em que hoje, como eu disse, as visitas elas têm sido reduzidas bastante. Hoje os clientes, eles pela qualidade das informações que as imobiliárias estão dando, os tours virtuais, as fotos, a documentação, então as visitas vão reduzir bastante. Para nós, profissionais do mercado também, para nós é muito importante, porque esse cliente, quando chega com 2 ou 3 imóveis já selecionados, eu diria que é um cliente com um interesse de compra muito maior.
O que os cuidados que nós estamos sugerindo aí realmente é seguir toda essa orientação médica, mas em que os corretores que forem visitar esses imóveis, por exemplo, já levarem essas questões para o pé, já levarem as luvas naquele momento, já levarem as máscaras também para os clientes, porque às vezes o cliente esqueceu em casa. Como disse a pergunta há pouco aí, Marcelo, o cara quando viu estava sem a máscara, vai usar o lenço, e aí o lenço que ele acabou de espirrar, e aí fica as questões complicadas. Então, eu acho que é muito importante nesse momento essa interlocução entre o proprietário do imóvel para passar esses problemas que ele tem em casa. De repente, né, tem um pai, um irmão, um parente lá, não pode ser até muito mais novo, que tem esses problemas, para que você possa organizar essas visitas, né, de forma muito criteriosa, de forma muito cuidadosa, entendeu? Então, seguindo todos esses critérios. Por exemplo, se for numa casa, né, que a pessoa possa se deslocar um pouco mais distante ali do Parque do Final, se for num apartamento que é um pouco mais difícil, possa descer, mas enfim, essa organização entre a imobiliária e o proprietário, essa conexão é muito importante nesse momento, e nós recebamos essas informações da pessoa que está no imóvel que é vulnerável. É sabido que já teve pessoas que morreram com a idade muito menor, inclusive. Então, o que nós estamos buscando aí é uma forma de minimizar, de mitigar os riscos, né? Mas, com certeza, em primeiro lugar, a saúde, isso é o mais importante. Muito bem colocado, Ovídio. A pergunta, só queria enfatizar que essa pergunta que foi feita anteriormente é com uma pessoa com alto grau de risco dentro de casa, né? Anteriormente, que o doutor André e o doutor Evódio colocou, e pelo que eu entendi, a recomendação é, se porventura puder evitar com a pessoa de risco dentro de casa, evite, né? Agora, digamos uma situação que não tenha uma pessoa de risco dentro de casa, seja uma família saudável, né, a princípio não tem nenhum risco, como é que ficaria isso? Vamos partir do pressuposto que as pessoas estão, todos os corretores imobiliários estão seguindo a cartilha do Secov, as indicações que são feitas e estão querendo, obviamente, permitir que seja feita as visitas. Como é que seria isso? Deve-se permitir, não se deve permitir, seguindo essa cartilha? Ou qual é a recomendação de vocês, doutores? Partindo do princípio que a pessoa não tem ninguém de risco dentro da família, lógico, né? Pode falar, João. Nós, assim, como eu reforcei, eu não estou aqui representando nenhuma instituição, nenhuma recomendação geral das autoridades sanitárias, né? A gente espera cumprir a lei, as recomendações das autoridades em si, né? E estando permitida essa visita do ponto de vista aí formal, vamos dizer, legal, né? Assim, a gente não vai conseguir aquela bolinha do hamster para andar na rua, né? Completamente isolados ali de tudo, né? Então, cada medida adotada dessa é um método de barreira, é uma precaução a mais, né? Então, quanto mais a gente conseguir seguir essas medidas, né? Chegando nesse equilíbrio aí entre permitir a atividade econômica, preservando a saúde, que é o equilíbrio que todo mundo espera que a gente chegue. Então, chegou em casa, chegou na casa para visita, tem a máscara disponível, tem luva para aquela visita, botou para o pé, né? Passou álcool gel nas mãos antes. Quantas pessoas tem naquela casa que vai ser visitada? É possível reduzir isso, colocar as pessoas no local, só entrar o mínimo possível de pessoas, uma pessoa e o corretor, às vezes nem o corretor, a pessoa pode ir sozinho, isso eu acho que pode ser, né, a cada visita pode ser discutido isso, mas dentro desses princípios de barreira e distanciamento, né, o quão maior você puder avançar nisso, melhor, né, mais seguro, vamos dizer assim. E a gente tem que considerar também que existem autoridades por trás dessas liberações. Existem estudos e as pessoas não estão liberando as atividades de forma aleatória. Nós temos que acreditar nas condutas que as autoridades do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que tem os dados, que tem o embasamento, que tem o estudo, que tem as cabeças que estão por trás
elaborando essas liberações estão pensando. Então, em alguns lugares, o Brasil é muito complexo, em alguns lugares você tem uma curva de doença muito mais achatada, muito mais comportada. Em outros lugares, talvez não, talvez esses lugares sofram mais. Então, as autoridades, quando liberam o setor para que eles funcionem, como foi liberada a questão das imobiliárias, existe um pensamento por trás disso daí, existe uma ação por trás disso daí. Se você vai numa casa onde você não tem paciente de risco, e você respeita as barreiras, as orientações, seguir aquela cartilha lá do Secov, que é uma cartilha que está bem preparada, eu vi que tem uma cartilha muito bem orientada. Eu acho que é uma coisa que é possível, que é factível que você vá. Como o Evódio falou, deixando menos pessoas dentro de casa. Então, respeitando as medidas de segurança. Sempre respeitando medidas de segurança. Eu acho que nesses momentos aí, fica entrando na discussão, quem tiver as melhores práticas, as empresas que tiverem as melhores práticas, com certeza vão se manter melhor no mercado, porque naturalmente o proprietário do imóvel, né, o comprador do imóvel também vai sentir segurança naquela empresa que tiver as melhores práticas. E é isso que o Secov está tentando orientar e dessas sugestões. Eu acho que as melhores práticas é que farão a diferença daqui para frente nesses profissionais. Então, as imobiliárias são muito importantes nesse momento, porque ele termina adentrando literalmente na vida privada da pessoa, de saber se a pessoa tem problema de saúde, qual é o problema de saúde, quais os cuidados. Mas eu acho que nós queremos parametrizar que ele utilize, vamos dizer assim, um protocolo, independente se tiver uma pessoa com maior risco ou menor risco. E eu tenho certeza que as imobiliárias seguirão esse procedimento, esse processo, e as que assim o fizerem serão melhores, serão mais bem-sucedidas, porque o mercado saberá reconhecer quem pratica as melhores práticas. É assim que nós pensamos. Bom, eu acho que então ficou claro aí que desde que utiliza os protocolos já bem colocados, é permitido, assim como o doutor André falou, o doutor Evódio falou, né? Afinal de contas, foi tudo definido antes por um rol de especialistas dentro do governo para liberar essa situação. Então, não tendo uma pessoa de risco e obedecendo todas essas indicações da cartilha e as contribuições do doutor André e do doutor Gleivson, acredito que nós consigamos fazer umas visitas de forma positiva para que o consumidor final veja o imóvel e para que o dono do imóvel consiga ajudar na celeridade da venda do imóvel dele. Bom, então fica mais claro, tinha uma outra pergunta a ser feita aqui, mas fica mais claro com o imóvel desocupado, aí eu fui do sarrafo, né, como o André falou, mais alto para o mais baixo, fica claro que fica muito mais tranquilo, não vou nem fazer essa pergunta, porque a conclusão é óbvia, né, o imóvel desocupado fica muito mais tranquilo e é permitido fazer a visita seguindo os mesmos protocolos para o imóvel, quase os mesmos protocolos para o imóvel desocupado. Aí é mais uma questão de relacionamento entre corretor e consumidor final, né, com respeito a tudo isso. O que eu vi na cartilha, e eu queria ressaltar nesse caso, não sei se foi nessa ou foi na outra, o vídeo posso estar confundindo uma cartilha com a outra, quando o imóvel estiver desocupado, uma das recomendações é que o corretor apenas abra a porta e deixe os proprietários, abre a porta, eu digo, siga luva, né, entrega uma luva descartável, uma máscara descartável, propé, máscara, né, perdão, obrigado, André. Então, todos esses protocolos, álcool, higienização, aquela coisa toda, mas permitir, além disso tudo, que os interessados trafeguem livremente e o corretor fique fora do imóvel para que tenha menos contato entre cliente e potencial comprador. Isso é muito importante, Marcelo. Nós tivemos, inclusive, uma visita essa semana com um apartamento lá no setor sudoeste, apartamento vultoso, e estava desocupado. E foi esse procedimento que nós adotamos. Nós entregamos a chave para o cliente, o corretor ficou embaixo lá, não foi, e ele teve todo o cuidado, foi com luva, porque vamos pensar o seguinte, senhores, às vezes a pessoa que vai visitar o imóvel tem algum problema e nós não estamos sabendo. Ou às vezes até o corretor também tem alguma coisa. Então, os protocolos têm que ser seguidos. E eu digo o seguinte, por isso que nós precisamos bastante, a melhor informação que a imobiliária tem que dar para o cliente nesse momento são fotos qualificadas, tour virtual, porque o cliente, quando vai fazer a visita física, ele quer confirmar se aquelas informações que foram publicadas no site são reais, são visíveis.
E você pode ter certeza que o cliente vai perguntar para o profissional. E é muito importante, às vezes o cliente se sente muito mais à vontade, ele entra no imóvel lá, fica visitando com a esposa ou com o filho, ele fica muito mais à vontade. Essa até é uma orientação que nós já dávamos antes até, nos treinamentos de corretores de imóveis, antes até desse problema da pandemia, porque a pessoa fica mais à vontade. Então, você mantendo a distância mínima aí, mas os protocolos, independente do imóvel estar ocupado, desocupado, aí a pergunta anterior, até para você também na portaria do prédio, você chegar na portaria, é muito importante, você tem que estar com essa preocupação e seguir esses protocolos. Então, eu acho que não tem que haver mudança ou forma de como atender o imóvel. Estando ocupado ou desocupado, o protocolo tem que ser seguido rigidamente. Ô, Vídeo, deixa eu só colocar É isso mesmo, acho que você está perfeito na colocação técnica aí do corretor. A gente está trabalhando com um adversário, o nosso inimigo é o vírus. E ele é um inimigo muito competente. Ele é muito competente. O vírus é muito competente em se propagar. Então, a gente não pode esquecer dessa competência do vírus. Daí, a crise em ondas. Então, você tem uma primeira onda, depois de um tempo você tem uma segunda onda, e isso a literatura tem mostrado. Então, o adversário é forte, o vírus é competente na sua propagação, e nós temos um terceiro ponto muito importante, Ovidio, que é o subdimensionamento da doença. Então, assim, ninguém sabe, se estima que você pode ter 5, 6 vezes mais casos do que o que está sendo colocado. Então, precisa pensar sempre de que a pessoa que está ao seu lado, ela pode ser uma pessoa que pode estar contagiando. Exatamente. Daí entra o que eu te falei, o que eu coloquei há uns minutos atrás sobre a empatia e a preocupação com o próximo. Se você é um corretor, se você é um cliente e está doente, evite a visita, ou evite, não abra sua casa. Então, no meu consultório, por exemplo, nós estamos reabrindo agora também com muita dificuldade, mas estamos atendendo só pacientes mais graves, agendamentos mais graves e com ligação no dia anterior, perguntando para o paciente se ele está bem, se ele teve febre, se ele está gripado, porque se ele tiver alguma sintomatologia que seja suspeita, nós vamos nos proteger mais. Não é que nós não vamos atender. Como médico, nós temos que resolver. Mas nós vamos nos proteger mais e proteger as pessoas que nos cercam também. Então, é só uma observação com relação ao poder do inimigo que nós estamos trabalhando hoje em dia. E daí que tem tantas ondas, né? Isso gera muita incerteza durante muito tempo. A gente vai passar por um período de muita incerteza e o que a propagação, o trabalho que a gente tem que fazer é em cima da cartilha, de ações como a cartilha, precavendo, orientando. Quanto mais a gente trabalhar em cima de segurança, quanto mais a gente trabalhar em cima de métodos de proteção, eu acho que melhor a economia vai sair. Se nós abrirmos a economia, abrimos o mercado e a coisa explodir daqui a 2 meses, vamos fechar por mais 40 dias, 50 dias. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo e o prejuízo é muito maior. Entendeu? Com certeza. Nós, inclusive, fizemos aí a Fração do Comércio, que fez uma parceria com o SESC do Distrito Federal e está produzindo aí um teste realmente do Covid-19. Eu, na sexta-feira, levei os meus funcionários. Nós estamos sugerindo às imobiliárias que o façam também com seus funcionários. É o teste lá, nós fizemos na 504 Sul e estamos fazendo funcionário por funcionário, porque isso é muito importante, nós o fizemos e estamos sugerindo às empresas que façam essa parceria da Federação do Comércio com os sindicatos do Distrito Federal. Você tem toda a razão, porque nós não sabemos que o efeito, vamos dizer, o efeito chicote aí depois, pode ser muito maior e muito pior. Eu não tenho dúvida disso. E o rigor tem que ser, aí vou dizer, o sarrafo tem que ser alto. Né? Porque se você tem um alto de rigor muito mais alto, seguir os protocolos, você com certeza vai evitar aí esse problema futuro, porque eu tenho dito, o inimigo é invisível, como o senhor mesmo disse, e ele é poderoso e é forte, e nós não sabemos onde ele está. E, Ovidio, você fez uma colocação também muito, muito pertinente. As empresas que tiverem as melhores práticas são as que vão permanecer. As melhores práticas, inclusive na área de saúde também, na preservação dos seus clientes e dos seus funcionários.
Queria aproveitar, agradecer aí, obrigado, gente, por vocês, todas as orientações. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, que a pessoa já me perguntou 3 vezes, então eu queria, queria fazer para vocês. Eu sei que é uma questão particular, pode ser uma pergunta de várias pessoas. Se a pessoa portadora de rinite, sinusite, entra no grupo de risco? Por favor, doutores. Vou repetir novamente. Vou passar para o meu clínico responder essa. Então, Marcelo, olha, o diagnóstico em si, ele falou rinite e sinusite. Sinusite. Né? O primeiro passo é ele ter uma avaliação melhor disso aí, porque às vezes o que o leigo entende como rinite e sinusite não corresponde ao diagnóstico formal, né, dessa doença. Sinusite, você tem sinusite aguda, você tem sinusite crônica, sinusite recorrente, você tem alguma condição de base que predispõe a ter sinusite de repetição, são quadros, isso tudo precisa ser melhor detalhado, né? Genericamente, quando você vai ler a lista das patologias, das doenças do grupo de risco, eles não estão lá, né? Mas, como eu falei, tem que avaliar melhor esse diagnóstico, não é a impressa, eu tenho isso, eu tenho rinite e estou protegido porque não está na lista, ou eu tenho rinite grave, eu me incluo na lista, não é assim. Fiz uma avaliação cuidadosa aí com o médico da pessoa, tudo isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Só uma última colocação aqui ser feita. Eu sei que é uma colocação geral, não é específica do mercado. A pessoa está falando que no entorno as pessoas estão andando livremente nas ruas, né, e sem qualquer proteção. Ao máximo que estamos percebendo é a questão de distanciamento, que as pessoas estão respeitando um pouco, mas está tendo um trânsito, pelo que ele está colocando aqui, livremente nas ruas, né? Não posso afirmar mais do que isso. Vocês podem fazer uma colocação para nós, doutores? Começar, André? Está sem áudio. Você está sem áudio, então, doutor André. Pode falar, doutor. Bom, já se comentou aqui com relação a isso. Nós estamos falando de uma situação de saúde pública gravíssima, né? Gravíssima, tem precedente aí nos últimos 100 anos, pelo menos, e todas as medidas que a gente pensa em saúde pública são medidas de cunho coletivo, né? Não parece razoável eu usar a melhor máscara disponível, óculos, né? Sair na rua ali com um capote protegido, distante de todo mundo, e as outras pessoas não, né? Então, todas essas ações que a gente está discutindo são ações de cunho coletivo, né? Quanto mais as pessoas adotarem aquilo, provavelmente melhor será o resultado, né? Então, quando a gente pensa ali voltando um pouco para as visitas aí nos imóveis, a gente pensou em métodos de barreira específicos ali para aquele momento, né? Assim, a gente fechou ali um pouco a caixinha, né? Mas quando a gente tenta abstrair, olhar aquilo com uma visão maior, para eu ter chegado naquele imóvel, eu circulei por outros locais, o inquilino foi. Então, toda a ação que a gente está pensando, às vezes, num ponto micro, ela gerou uma coisa muito maior por trás, né? Então, esse aumento de circulação, tudo, a questão ético-moral de cada indivíduo ter a consciência de que ele não está fazendo aquilo, a proteção é para ele, né? Pelo contrário, até na maioria das situações, pessoas jovens, saudáveis, fora do grupo de risco, elas estão fazendo aquilo dentro de uma ação coletiva que vai proteger grupos específicos, vamos dizer assim, né? Então, infelizmente, assim, a gente não tem uma cultura, talvez, aí para esse isolamento, até uma cultura altruísta ou que pense mais no próximo. São questões que precisam ser discutidas, mas
as ações que a gente faz agora são de cunho coletivo, né? Não adianta ser... Pode falar, André, pode falar. Ô, Evode, tem só um detalhe, viu, Marcelo? Nós estamos tratando de uma doença que não tem tratamento. As pessoas precisam saber disso. Não tem vacina, não tem ainda um antirretroviral, não tem uma medicação que trate. Não tem medicação que trate. 85% não vão sentir nada. Isso, é isso que os trabalhos mostram, né, Evode? Mas 15% pode ter sintomas e uma parte importante dessa porcentagem pode parar na UTI. E pode não ter UTI para todo mundo. Então, assim, as pessoas precisam entender e respeitar as orientações das autoridades. O distanciamento social, o uso de barreiras, o isolamento quando necessário, quando tiver sintomatologia, se tiver dúvida, você vai estar preservando as outras pessoas de uma catástrofe, de uma situação muito ruim. Se nós enchermos o serviço de saúde e não tivermos tratamento para todo mundo, você está vendo Manaus, o que está acontecendo em Manaus agora, no Ceará também. Isso era uma realidade que a gente via na Itália, via em Nova York. A gente está falando de Nova York, não está falando de qualquer lugar não, e passou naquele caos que teve lá. Então, as pessoas precisam entender que não tem tratamento. A doença, se você tiver, em 15% das pessoas elas serão sintomáticas e sabe Deus que rumo você vai tomar se você ficar sintomático. Muito obrigado, doutor André. Obrigado, doutor Evode. Bom, presidente Ovídio, presidente doutor José Evode, doutor André Gleiverson, gostaria de deixar aqui aberto, se vocês desejam fazer alguma finalização, para que a gente finalize aqui o webinar. O nosso agradecimento máximo aí pela presença de vocês, pelo tempo destinado a isso. Todo mundo do mercado imobiliário aí agradece as suas contribuições e parabeniza aí ao Secov pela bela cartilha, como foi bem colocado pelo Dr. André Gleiverson, pelo José Evode. E eu gostaria muito de agradecer vocês novamente da área de saúde, né? A gente está aqui, fica emocionado com a capacidade e o desprendimento e a dedicação de vocês a todos nós, seres humanos. Marcelo, eu gostaria de falar antes, porque doutores, eles têm aí, falam muito melhor que nós corretores, né? Até pelo conhecimento, mas veja como tem a mudança de paradigma, como é que elas mudaram. Quando você imaginava que teríamos uma reunião, vamos dizer assim, uma reunião virtual com o mercado, entre profissionais do mercado imobiliário e médicos para discutir um assunto. Olha como mudou o mundo, né? Mudou as coisas, mudou a forma de trabalhar. Eu, sinceramente, estou no mercado desde 1987, nunca tinha passado por tal situação ou tal experiência, já participei de vários congressos, várias discussões aí no mercado. Então, isso eu diria que é muito enriquecedor. Como disse o Dr. Gleiverson, o inimigo é invisível. Como bem diz o Dr. Evode, realmente nós temos aí um momento aí de pandemia, literalmente, que nós não sabemos como e aonde chegaremos. Sabemos que os profissionais da área de saúde do mundo inteiro estão voltados para buscar a cura. E nós também, como eu disse no início da minha fala, eu fiquei muito preocupado também quando nós conseguimos aí do governo a autorização. Eu tinha uma pressão grande do mercado para poder abrir. Mas e depois que abriu, eu vou sinceramente a vocês, sou sincero, eu fiquei muito preocupado e estou muito preocupado, entendeu? Então, eu acho que essa preocupação, eu acho que a gente não tem que ter medo das coisas, mas nós temos que ter respeito a tudo. E o respeito a tudo passa por essas questões de protocolos e cuidados. Então, Marcelo, eu que tenho a agradecer a você por nos convidar, o Secov está sempre à disposição. O que nós queremos introduzir, colocar e criar como mantra no setor é que nós temos que seguir protocolos rigorosos. Nós temos que seguir o respeito ao próximo, respeito ao cliente, respeito. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, com certeza esse inimigo vai parar em algum lugar bem distante da gente. Nós temos que dar a contribuição e a consciência. E isso passa pelo respeito ao próximo. Como bem diz o doutor, antes de você visitar um apartamento, você passou na rua, você passou numa padaria, você passou na loja, você passou em algum local. Então, se você não tiver esses cuidados, esses critérios, você vai jogar por terra tudo que foi feito de investimento. E, reiterando, o que nós buscamos mais é a saúde e a segurança de todos. Muito obrigado.
Evóide, doutor Gleison, suas palavras finais, né? Muito obrigado. Bom, eu queria reforçar, né, que assim, a gente está vivendo essa situação inusitada e que assim, nós estamos discutindo ações muito pontuais ali dentro do abrangente de um serviço específico. A gente tem autoridade de saúde coletiva, né, pessoas que estão trabalhando essa questão de uma forma mais abrangente, vamos dizer. Né? O cenário é um hoje, amanhã pode ser outro, né? Então, assim, a gente vai seguindo as orientações daqueles que têm a informação, o máximo de informação disponível para tomar uma decisão, né, de cunho maior, vamos dizer assim. Então, o que cabe a cada um, né, a gente vai seguir o protocolo, como o Ovidio falou, então, são ações ali individuais no protocolo, né, mas dentro de um contexto bem maior que a gente acompanha aí as decisões das autoridades e torcendo para que isso passe da melhor forma possível, né? Cada um fazendo a sua parte para que o todo seja o melhor possível. Marcelo, obrigado pelo convite. Evóide, muito bom trabalhar contigo mais uma vez, meu colega de trabalho. Sou muito capacitada e respeito muito as opiniões. Ovidio, fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com o seu trabalho e com o Sicov. A cartilha ficou boa. Eu acho que o trabalho está sendo feito, a coisa é dinâmica. É hoje, é amanhã, um dia de cada vez e vamos caminhando juntos isso daí. Um abraço e a gente está à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer por e-mail, Marcelo, eu acho que eu e o Evóide, né, Evóide, a gente se disponibiliza depois mandar as respostas também, ok? Opa, muito obrigado, doutor André. Muito obrigado, doutor Evóide. Obrigado, nosso presidente Ovidio. Então, assim, acho que foi muito engrandecedor. Com certeza, nós teremos muitos, depois que nós colocarmos esse webinar no YouTube, muitos corretores para tangibilizar os proprietários aflitos e com pouca informação, repassarão esse importante vídeo que nós discutimos aqui, e é mais a cartilha do Secov, obviamente, né, que é muito mais direta ao assunto, mas as palavras dos doutores, você escutar, você acaba tocando, né, entre aspas, fica mais fácil de tangibilizar as pessoas. Com certeza os corretores imobiliários utilizarão esse vídeo para poder tangibilizar os donos de imóvel e os potenciais compradores de forma mais assertiva a todos. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês novamente a participação, é um conteúdo riquíssimo que nós temos aqui. E eu queria finalizar pedindo para o Gabriel, que está nos assessorando na parte técnica, fechar com um pequeno vídeo que o Secov fez, que o vídeo falou aí sobre a questão da como é que é o nome? Seria com o Sesc, né? A parceria com o Sesc. Então, nosso imenso agradecimento. Por favor, Gabriel, compartilhe. E eu gostaria, ao fechamento disso, a gente finalizar o webinar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Este é o momento de nós cuidarmos dos nossos colaboradores. O Secov Federal, em parceria com a Federação do Comércio e o Sesc, criou aí um teste de Covid-19 que contempla uma consulta médica mais o teste por R$ 199, pode ser pago em até 3 vezes. Neste momento é muito importante para que você faça para os seus colaboradores, para os donos das empresas, todos aqueles também que nos cercam, porque acima de tudo o importante é a saúde. É o Sesc, mais uma vez, que sempre esteve ao lado do trabalhador, dando atenção odontológica, questão médica, nós temos questão de piscina, escola, ou seja, orientando e ajudando o trabalhador nesse momento. É uma contribuição muito importante. Então, associem-se ao Secov, venham fazer parte dessa grande família que é o Sesc do Distrito Federal. Muito obrigado, doutor Evóide. Muito obrigado, doutor Gleison. Prazer conhecê-los, hein? Prazer conhecê-los mesmo. Obrigado pela aula aí. Obrigado, gente.